O tema da nossa doutrina é Vale a Pena Esperar, como anteriormente você já visualizou. E nós vamos aqui aprender um pouco a palavra de Deus, dessa feita, aprender no Salmo 40, por que nós devemos esperar no Senhor. No verso 2, aqui na introdução, diz assim: como e quando o Senhor nos encontrou. Como e quando o Senhor nos encontrou. O versículo 2 nos fala aqui de onde foi, como foi e quando foi que Ele nos encontrou. Versículo 2 diz assim: tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe como foi que o Senhor nos encontrou? Em primeiro lugar, o Senhor nos encontrou em perigo mortal no pecado. No livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 9, o versículo 9 e 10 fala a parábola da dracma perdida. O Senhor Jesus, ele disse: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se não perder uma, não acende a candeia, varre a casa diligentemente até encontrar. Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Em primeiro lugar, sabe como foi que o Senhor nos encontrou? Nós estamos em perigo mortal no pecado. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos. A primeira história que Jesus conta é um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma. Ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Na segunda parábola dos achados e perdidos de Lucas 15, ele conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E essa mulher estava tão interessada em perder essa dracma, em alcançar essa dracma perdida, que acendeu a luz, varreu a casa, buscou diligentemente até encontrá-la. E quando a encontrou, convocou as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Meus amados, em primeiro lugar, nós estávamos no perigo mortal do pecado. Nós estávamos no charco de lodo, no lamaçal do pecado. E o Senhor foi tão misericordioso para conosco que Ele foi lá, no charco de lodo que nós nos encontramos, do lamaçal do pecado. Nós estávamos aqui como essa dracma que estava perdida dentro da casa. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando o pastor encontra as ovelhas, quando a dracma é encontrada, quando o filho pródigo é restaurado, o Senhor diz que tem alegria diante de Deus e dos anjos por um pecador que se arrepende. Na realidade, nós nos arrependemos não foi porque tinha algo em nós que nos conduzisse a Cristo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Deus lhe deu o poder de ser chamado filhos de Deus. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que nos escolheu e nos nomeou para que nós dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse. Não fomos nós que fomos atrás de Cristo, mas foi o Espírito de Cristo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Nós estávamos inabilitados para irmos até a Cristo. E a Bíblia diz que foi o Senhor que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Meus amados, nós estávamos em perigo mortal. Nós amávamos o pecado, nós estávamos em pecado, mas nós não tínhamos noção da profundidade e de que o pecado era letal na nossa vida. Nós amávamos o pecado, praticávamos o pecado, éramos filhos da ira, da desobediência, filhos do diabo. Nós estávamos lá no perigo mortal no pecado, e nós não sabíamos que o salário do pecado era a morte. Mas o Senhor foi lá onde nós estávamos, e Ele nos resgatou. Assim como o pastor foi atrás da 100ª ovelha, como a mulher foi atrás da dracma, assim o Senhor veio ao nosso encontro. Quando Adão pecou, não foi Adão que buscou a Deus, mas foi Deus que desceu
no jardim do Éden, perguntou: Adão, onde estás? Quando Jesus bradou na cruz do Calvário: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O véu do templo não se rasgou de baixo para cima, dando a entender que seria uma obra humana, mas foi rasgado de cima para baixo, dando a entender que é Deus que ainda procura o homem pecador. Nós estávamos assim, nós estávamos em perigo mortal no pecado, nós não tínhamos ciência para onde o pecado estava nos conduzindo. Mas em segundo lugar, sabe como e quando o Senhor nos encontrou? O Senhor nos encontrou como ovelhas nos espinhadeiros, nos espios enredados no pecado. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas 4 e 5, diz que o homem tem 100 ovelhas, e ele vai atrás dessa 100ª ovelha perdida, porque a ovelha ela tem um negócio, ela não enxerga além de 10 metros para frente. A ovelha precisa sempre estar perto do pastor, porque ela não tem noção dos perigos. E tem ovelhas que acabam se afastando da presença do pastor, da presença de Deus. Mas o Senhor nos encontrou assim. Nós estávamos como ovelhas nos espinhos enredados pelo pecado. Além de estarmos no perigo mortal do pecado, nós amávamos o pecado. Nós estávamos enredados pelo pecado, mas o Senhor foi lá. Atrás da 100ª ovelha, Ele nos buscou e nos tirou daquela condição em que nós estávamos. Mas em terceiro lugar, sabe onde é que nós estávamos quando o Senhor nos encontrou? Nós estávamos na lama. O Salmo 40, versículo 2 diz que Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Irmãos, que Deus é esse que consegue entrar no antro de pecado sem ser contaminado? Ele não é contaminado fisicamente, ele não é contaminado moralmente, ele não é contaminado espiritualmente. Que Deus é esse que consegue amar o pecador antes do pecador amá-lo? Porque a Bíblia diz que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Que Deus é esse que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe onde é que nós estamos quando o Senhor nos encontrou, quando Ele nos resgatou? Nós estávamos no charco de lodo, no lamaçal do pecado, nós estávamos sujos, e o Senhor foi lá, na podridão dos nossos pecados, Ele foi lá para nos resgatar. Eu me lembro bem do dia da minha conversão, que não foi numa igreja, ninguém pegou na minha mão, os irmãos sabem disso, e não me levou até a frente para aceitar a Jesus. Mas no dia 28 de agosto de 1997 eu me senti sujo. O Espírito Santo na mesa de um bar me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Eu me senti que eu era um pecador. Senti como se eu tivesse uns 3 ou 4 dias sem tomar um banho. Senti o nojo do pecado. Era o Espírito de Deus que foi na mesa de um bar, lá onde eu estava 24 horas bebendo. Ele entrou na minha vida, entrou na minha mente, entrou no meu coração, entrou na minha alma, entrou no meu espírito, abriu a torneira da misericórdia, me deu um banho de regeneração, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. A maioria de nós aqui, alguns nasceram em berço evangélico, mas nem todos. E foi assim que o Senhor nos encontrou, enredados no pecado, abraçados com o pecado, na lama mesmo. Alguns aqui Deus pode ter tirado da prostituição, do adultério, do tráfico de droga, de coisas tão horríveis. Nós estávamos lá. Mas em quarto lugar, onde foi que o Senhor nos encontrou e de onde Ele nos tirou? Em quarto lugar, Ele nos encontrou no deserto. Em Deuteronômio 38, versículo 32, versículo 10 diz: numa terra deserta Ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Que Deus é esse? Nós estávamos no deserto, nós estávamos no pecado, nós estávamos na lama, e Ele foi lá. Ele fez questão de nos escolher, porque há uma doutrina na Bíblia que a gente não entende muito bem, que é a doutrina da predestinação.
Só que a doutrina da predestinação, primeiro, ela é bíblica, ela não é coisa de calvinista. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos predestinou. Porque a Bíblia diz, Romanos 8:28, que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Aí diz, aos que dantes conheceu, a estes predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus. A predestinação é uma doutrina bíblica tremenda. Porém, o que separa calvinistas e arminianos é que os calvinistas dizem que Deus predestina com base no decreto imutável dele. Deus simplesmente escolheu alguém para ir para o céu e decretou alguém para ir para o inferno. Nós não cremos assim, porque a Bíblia diz que Deus nos predestinou segundo a sua presciência. Está na Epístola de Pedro. Ele olhou lá na frente, e para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é um eterno hoje, que Deus mora na eternidade. Deus sabia que no dia 28 de agosto de 1997 o Espírito de Deus entraria no meu coração e eu me abriria para receber a obra salvífica de Cristo. E com base na presciência Ele me predestinou, Ele me elegeu para que eu manifestasse a vida de Cristo no meu viver diário. A predestinação é uma coisa tremenda e é maravilhosa. Nós não entendemos como Deus predestina alguém para ir para o céu, e essa pessoa é pecadora, está na lama, está no deserto, está num charco de lodo, mas Deus mostra seu grande amor para conosco. Ele enviou o seu Filho Jesus, nascido na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para salvar aqueles que estavam acorrentados pelo pecado. E agora nós podemos declarar que nós somos livres, porque conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em quinto lugar, sabe onde foi que o Senhor nos encontrou? Numa vida sem sentido. A nossa vida não fazia sentido em nada. O ser humano é um ser religioso por natureza. O ateísmo já é uma tentativa de apagar a existência de Deus no âmago, no íntimo do todo ser humano. O ser humano sabe que existe um ser supremo no céu. E como ele tem a natureza de Adão, ele quer fugir. E a melhor maneira da gente fugir de Deus é matando Deus aqui na nossa mente, dizendo que Deus não existe. Quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos numa vida que não fazia o menor sentido. Em Mateus capítulo 21, versículo 29, fala de uma figueira que o Senhor foi e amaldiçoou, porque não tinha nenhum fruto naquela figueira. Assim éramos nós. A nossa vida não fazia sentido. Aí quando nós chegamos aqui no Salmo 40, nós vamos encontrar Davi louvando a Deus e pedindo a Deus. Nós vamos encontrar duas coisas que Davi faz: ele louva e ele pede. Vamos analisar em primeiro lugar aqui o louvor de Davi. Está do verso 1 ao verso 10 lá. Davi está louvando o Senhor. E por que Davi está louvando o Senhor? Primeiro, porque Deus tirou Davi do desespero. Foi falado aqui pelo diácono Paulo e pelo presbítero Rogério sobre fôlego de vida, sobre louvar o Senhor. Sabe por que nós devemos louvar o Senhor como Davi? Porque no verso 1 e 2 ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Sabe por que Davi está louvando o Senhor? Porque Deus tirou Davi do desespero. Meus amados, quantos aqui que podem estar aqui que têm tendências suicidas, já pensaram em tirar a sua vida, já até tentaram tirar a sua vida, mas Deus encontrou a maioria de nós numa vida desesperada. Nós estávamos desesperados e o Senhor entrou na nossa vida. O meu desespero que o Senhor me encontrou foi porque eu estava ciente que eu não conseguiria me libertar da maconha, me libertar da cocaína, me libertar da artânia, que nós chamamos de aranha. Eu não conseguiria me libertar do alcoolismo. Eu tinha ciência.
Eu tinha preparado o meu caminho para procurar o AA, os Alcoólicos Anônimos. Mas antes de eu encontrar os Alcoólicos Anônimos, o Senhor me encontrou na mesa de um bar desesperado. Davi está louvando o Senhor porque Deus tira Davi do desespero. Meus amados, quantos crentes aqui passaram por desespero em algum momento na sua vida? Deus foi lá e lhe tirou do desespero. E agora nós chegamos na casa dele, na presença dele, e nós não temos a sensibilidade de olhar para o passado. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos sem não conseguimos enxergar nenhuma luz no final do túnel, mas Deus entrou na nossa vida e Ele nos livrou do desespero, e nós estamos na casa dele. Davi está louvando ao Senhor, porque Deus tirou Davi do desespero. Aleluia. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Davi está louvando ao Senhor porque Deus tirou ele do desespero. Mas em segundo lugar, Davi está louvando o Senhor não é só porque Deus o tirou do desespero, mas porque Deus colocou seu pé em solo firme. Olha aqui o versículo 2: tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo. E como se isso não bastasse ter me tirado da lama, o Senhor ainda vai firmar os pés de Davi em cima de uma rocha. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus pés em cima de uma rocha. Por isso que no Salmo 125 a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Por isso que Jesus termina o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando o vento soprou, quando a chuva desceu, quando o rio transbordou, aquela casa não caiu, porque quando Deus firma os pés de um crente na rocha, pode soprar, pode vir tempestade, pode demônio se levantar, pode inferno se levantar, a casa dele está em cima da rocha e ele não cai. Isso já era motivo de nós podermos parar a doutrina agora. Só por esses dois motivos era motivo do crente louvar, porque Deus nos tira dos momentos de desespero. O próprio salmista vai dizer: Deus é meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes Davi esteve com medo e o Senhor acalmou o coração de Davi. E não somente tirou do desespero, mas coloca Davi com os pés firmados em cima da rocha. Sabe por que o diabo não lhe tragou ainda? Porque Deus pegou os teus pés e firmou em cima da rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Terceiro motivo pelo qual Davi está louvando o Senhor. Terceiro lugar, porque além de tirar do pecado, do desespero, Deus coloca Davi em cima da rocha. Agora Deus vai na boca de Davi e coloca na boca de Davi um hino de louvor ao nosso Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera enumerá-los, aleluia, queria deles falar, mas são muito mais do que aquilo que nós podemos falar. Deus nos tira do desespero, Deus firma os nossos pés sobre a rocha, e agora Deus coloca o novo cântico nos nossos lábios. Davi agora está louvando ao Senhor, porque Deus tira Davi do desespero, Deus implanta Davi em cima da rocha, e Deus coloca um novo cântico na sua boca. Mas Davi louva o Senhor em segundo lugar, não somente porque Deus tirou Davi do desespero, não simplesmente porque Deus firma os passos dele na rocha, não simplesmente porque Deus coloca um novo cântico na boca dele,
Mas Davi louva o Senhor, sabe por quê? Pelo que Deus deseja de Davi. Deus faz algo por nós, mas Deus também exige algo de nós. E o Senhor vai dizer aqui no versículo de número 6, Ele vai dizer: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Sabe por quê? Porque não existia expiação para o pecado de Davi. Porque a expiação que existia na lei era pelos pecados involuntários. Davi havia pecado com Batseba, Davi havia matado o marido dela, Urias, o heteu. E aquele pecado Deus não aceitava. Deus não iria aceitar holocausto e sacrifício. Não existe sacrifício, não existe holocausto para pecado voluntário. E Deus está louvando Davi por isso. Davi está louvando ao Senhor por isso. Senhor, obrigado, porque tu está fechando a porta para eu chegar hipocritamente e colocar no teu altar sacrifício que o Senhor não vai aceitar. Alguns cultos que nós fazemos para Deus, que Deus é tão misericordioso para conosco, que Ele fecha o céu. E a gente sai da igreja dizendo: que culto pesado. Sabe o que Deus estava falando? Eu fechei os céus, porque eu não quero que vocês ofereçam sacrifícios atrelados aos seus pecados de estimação. Eu não vou aceitar sacrifícios quando pecam-se intencionalmente. E Davi está louvando o Senhor, porque ele está dizendo: Senhor, tu não se agrada de sacrifício, porque se tu se agradasse de sacrifício, eu te daria. Quantas vezes o culto é pesado, quantas vezes nós não sentimos nada. É a misericórdia de Deus dizendo: eu estou dando uma lição para a minha noiva, eu estou dando uma lição para a minha igreja. Isaías 59, ele disse: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, porém os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe qual é a melhor coisa que às vezes pode parecer estranho, mas é muito bom na vida do crente? É a ausência da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, às vezes nós nos acostumamos. E não tem coisa pior do que alguém se acostumar com as coisas espirituais. Sabe por que a mulher perdeu a dracma? Porque a dracma, que era uma coisa tão maravilhosa, já tinha caído na rotina, já tinha virado cotidiano. Às vezes o meu jardim de oração, quando eu vou orar e eu não sinto nada, de Senhor, me ajuda. Eu não quero ir para o lugar secreto rotineiramente. E sempre quando eu não sinto nada no lugar secreto, eu peço a Deus: Senhor, eu não quero te buscar por rotina, eu quero te buscar por paixão. Eu quero te buscar porque eu te amo. Eu quero te buscar porque eu sou necessitado da tua presença. E hoje, meu querido, Deus me visitou que eu não consegui orar, eu só conseguia chorar. Entrei no lugar secreto e a lágrima descendo, eu tentava orar, tentava falar alguma coisa, e choro, e choro, e choro, e choro, 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 não consegui orar direito. A presença de Deus hoje no lugar secreto foi tão forte. E eu compartilhei o momento com algumas pessoas que estavam online. Eu compartilhei o que eu estava sentindo naquele momento, aleluia. Porque tem hora, meu querido, que o céu está de bronze. Deus está dizendo: eu quero sinceridade, eu não quero culto rotineiro. A mulher se acostumou com aquela dracma, e quando ele se acostuma com alguma coisa, a gente não valoriza mais aquilo. Muitas vezes o culto está pesado, o céu está de bronze. Deus dizendo: me busque mais, aleluia, desçam mais, orem mais, sejam mais sensitivos. O Senhor quer que Davi obedeça a sua lei e conte aos outros sobre a sua bondade. É por isso que Davi está orando, louvando ao Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. E eu estive estudando isso aqui segunda-feira, eu achei maravilhoso o que eu descobri.
Existem 6 verbos para quem espera no Senhor. Primeiro, ele se inclina. Você consegue imaginar um Deus que não se curva diante de ninguém, e as pessoas é que têm que se curvar diante dele? Mas você consegue imaginar essa cena? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou. Segundo verbo que aparece aqui, ele não só se inclina, ele ouviu. Esperei com paciência no Senhor, ou pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Mas o terceiro verbo que aparece aqui, ele se inclina, ele ouve, e olha a mão de Deus estendida aí para você, ele tirando de onde você está. Ele tirou-me do charco de lodo, ele tirou-me do lamaçal do pecado. Clamar, soramach, ei, clamandaramassúria. O quarto verbo que aparece aqui é que ele me colocou. É a mão de Deus, é Deus se inclinando, é o ouvido dele ouvindo, aleluia, é a mão dele se estendendo e tirando de onde eu estou, é me colocando em uma posição espiritual. E em quinto lugar, ele está nos firmando, e em sexto lugar, ele está colocando algo novo nos nossos lábios. Alebion clamastor, afaia lara nagastor, remaiaçu eriondo, eramas oramar. Deus está colocando coisa nova na nossa boca. Deus está colocando um novo cântico nos nossos lábios. Só Ele é que pode se inclinar, só Ele é que pode ouvir, só Ele é que pode tirar, só Ele é que pode colocar, só Ele é que pode firmar, só Ele é que pode colocar cântico novo nos nossos lábios. Aleluia. Primeiro louvor do Davi, mas em segunda petição de Davi, Davi pede que Deus o salve de 2 coisas. Primeiro, Davi pede que Deus o salve dos males que o cercam. No versículo 11 e 12, Davi está confessando que são mais numerosos que os cabelos da sua cabeça. Ele diz: Senhor, eu não vou conseguir. A minha natureza de Adão me puxa para baixo. Os males externos e os males internos me fazem ser tirado da tua presença. Davi está orando, Davi está pedindo que o Senhor o livre dos males que o cercam. Ele está dizendo: Senhor, esses males, os meus inimigos são muito mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Meu querido, eu não sei aonde você está, no mais profundo do abismo, no mais profundo do pecado. Eu não sei qual é o nível da sua tentação, mas Davi está dizendo para Deus: Senhor, me livra dos males que estão me cercando. Eu não quero cair, eu não quero pecar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você faz a oração dizendo: Senhor, eu não quero cair, eu não quero pecar, a minha carne está fraquejando, estou quase entregando os pontos, Deus vai se inclinar, Deus vai ouvir, Deus vai tirar, Deus vai colocar, Deus vai firmar e vai colocar coisa nova na sua vida. Aleluia. O segundo pedido de Davi, ele está pedindo para Deus livrar dos seus inimigos. E ele está dizendo: Senhor, os meus inimigos estão ao redor de mim, me livra, me salva imediatamente. Senhor, apressa-te em socorrer-me, Senhor. Esperei pacientemente pelo Senhor. Vale a pena esperar. Nosso grande problema é que nós não queremos esperar o socorro do Senhor. Muitas vezes nós cedemos à tentação, à carne, o pecado. E o salmista está dizendo: Senhor, eu esperei, o negócio está ruim. Estou quase adulterando lá no trabalho. Estou quase arranjando outra pessoa que não é a minha esposa, que não é o meu marido. A minha carne está reinando, Senhor, mas eu vou esperar com paciência em Ti, Senhor. Eu estou quase pecando, Senhor. A internet me chama para pecar.
A pornografia me arrasta para pecar, mas eu estou esperando pacientemente pelo Senhor, e eu sei que Ele vai se inclinar para mim, eu sei que Ele vai ouvir o meu clamor. Filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Essa foi a mensagem de Deus para Ezequiel. Filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Quando nós temos força, Deus disse: levante você mesmo, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Ezequiel, quando tinha força, ele mesmo se levantava, mas tinha hora que Ezequiel não tinha força. Aí a Bíblia diz: o Espírito de Deus veio e me pegou pelos cabelos e me levantou. Tem hora que Deus sabe que o crente tem força, aí Deus diz: filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Mas tem hora que Deus sabe que o crente não tem mais força, aí é nessa hora que o Espírito Santo vai, cata pelo cabelo e levanta, coloca ele de pé na presença do Pai. Se você ainda tem um pouquinho de força, se levante na presença de Deus. Mas se você chegou aqui fraco, saiba que o Espírito de Deus vai te pegar pelo cabelo e vai te levantar. Você pode adorar a Ele. Kramassorabando, Emanda Kacharamaya Surya, Halebion Kramastua Faia lá, Hanagastu Emayasu Eriondo, Alevante que Curiacheira Mando Yamaya Cheiria. A mão de Deus está aqui para levantar os fracos. A mão de Deus está aqui levantando é pelos cabelos. Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar. Vale a pena esperar. Esperei pacientemente pelo Senhor. Sabe por que vale a pena esperar? Porque em primeiro lugar, porque Deus muda a nossa convicção. Olha o versículo 1: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto nós esperamos, a nossa ideia de Deus muda. Quando nós estamos sentados na cadeira da paciência, às vezes nós temos convicções erradas, ideias erradas, percepções erradas, entendimento errado de quem é Deus. Mas é bom estar na cadeira da paciência, porque muita coisa vai sendo moldada e vai sendo mudada na nossa mente. Sabe por que vale a pena esperar pelo Senhor? Porque na hora que nós estamos esperando, muita palha é queimada. Esse é um dos ministérios do Cristo, é queimar a palha. João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir bons frutos dignos de arrependimento. E não adianta dizer que nós temos por pai a Abraão, que Deus pode levantar filhos dessa pedra. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu tenho vos batizado com água por causa do arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão ele tem uma pá, ele vai colher o trigo para o celeiro, mas vai queimar a palha com fogo inextinguível. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é que pode queimar toda a palha das heresias, das falsas concepções acerca de Deus. Só o Deus é que tem na sua mão a pá, e Ele vai queimar toda a palha, todo fogo espúrio, todo falso pentecoste, tudo aquilo que não tem sustentabilidade. Deus está mudando as nossas convicções. Deus está nessa noite trabalhando no âmago da nossa interioridade, da nossa mentalidade, da nossa intelectualidade, e Deus vai mudar as nossas concepções acerca dele. Mas para isso nós temos que sentar na cadeira da paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Sabe por que vale a pena esperar? Segundo lugar, vale a pena esperar porque além de Deus mudar a nossa convicção, Deus vai mudar a nossa ideia de Deus, ela vai mudar. Porque Deus muda a nossa condição. Versículo 2. Olha o versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Vale a pena esperar.
Porque Deus muda a nossa convicção, mas Deus vai mudar também a nossa condição. Vale a pena esperar, porque Deus não muda só algo abstrato, cognitivo. Deus vai mudar algo na nossa vida também, na nossa condição. Você pode estar num charco de lodo, no lamaçal do pecado, mas Deus vai mudar essa condição. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito de Deus, você vai ter experiência tão profunda com Ele, que você vai sentir tanto nojo do pecado, você vai ter tanta paixão pela presença dEle, fome de Deus e sede de Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai mudar essa sua condição. Deus está trabalhando na sua natureza caída. Deus está trabalhando dentro de você. Ele vai mudar a nossa condição. Nós amávamos os pecados, éramos atraídos pelo pecado, mas o Espírito de santidade, Ele vai mudar a nossa condição de vaso de ira para vaso de honra, de vaso de desonra para vaso de honra. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés firme sobre a rocha. Ele vai mudar a sua condição. Mas sabe por que vale a pena esperar? Porque em terceiro lugar, porque Deus muda a nossa disposição. Deus vai mudar a disposição de muita gente aqui. Olha o versículo 3: e me pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus vai mudar as nossas convicções, Deus vai mudar as nossas condições, e Deus vai mudar a nossa disposição. Deus, Ele está derramando uma fome na terra, uma sede na terra. Fome não de pão, sede não de água, mas Deus está derramando nos quatro cantos da terra. Aramanto clamacheira caia massúria, remandora macheria cantará massúria. Eu tive uma visão alguns minutos atrás, quando a mocidade louvava o Senhor. A visão, eu vi uma coroa de espinho muito grande, e essa coroa de espinho, ela virava assim e descia da coroa de espinho ouro assim derretido, que vinha descendo na igreja. Enquanto a mocidade cantava, eu vi uma coroa muito grande, coroa de espinho, aquela que estava na cabeça de Jesus, e era como um vaso que derramava e descia ouro, ouro derretido. Ouro fala de divindade, divindade fala de santidade. E eu sei que Deus está mudando a disposição de alguém aqui no nosso meio. Deus vai dar uma fome, Deus vai dar uma sede tão grande em alguns jovens aqui, alguns obreiros aqui, e nós não nos contentaremos enquanto nós não nos deixarmos gastar e sermos gastados no altar do Senhor. Clamando, adore ao Senhor, Ele está aqui derramando a sua glória. Adore ao Senhor, porque Ele tem coisa nova aqui no nosso meio nessa noite. Adore ao Senhor. Pastor, não estou com vontade de adorar, mas abra a sua boca a si mesmo. Ele está derramando. Sou eu, Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, porque Ele quer nos encher, Ele quer nos levar para um nível espiritual mais profundo, mais dinâmico. Ramar, clamar, cheira, mandar, amassúria. E mandou clamandará macheira mandará maçã. Clamasto clamanda cheira mandou e amas. Deus vai mudar a nossa disposição, Deus vai mudar a nossa condição, Deus vai mudar a nossa convicção. Aproveite aí para adorar ao Senhor. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu, e em meu, assim como a coça como terra seca
precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor. O meu coração faz chover, faz chover e faz chover. Aproveite esse momento profético para adorar. Aproveite esse momento profético que tem um rio de Deus aqui no nosso meio, para encher a tua aljava de flecha, para encher o teu cântaro de água, para inundar a tua alma na presença dele. Ramandarama. Faz chover, Senhor. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. O meu coração. Olhe para mim. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus, em primeiro lugar, é aceitar as circunstâncias como produto da sua vontade. Muitas vezes nós estamos em circunstâncias que a gente não entende, às vezes circunstâncias que nos machucam, mas espera com paciência no Senhor, muitas vezes, e aceitar as circunstâncias como produto da sua vontade. Ele disse em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que tem crente aqui no nosso meio que está lutando para sair de uma determinada circunstância, mas Deus manda dizer para você: quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Deus quer mudar o coração. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Deus quer mudar o coração. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Deus quer mudar o coração. Você já orou, você já jejuou, e as circunstâncias não mudam, é hora de Deus mudar o seu coração. Segundo lugar, o que é esperar em Deus? É procurar entender a lição de cada demora ou de cada bênção. Deixa eu te dizer uma coisa: cada vez que Deus demora, ou aparente demora de Deus, Ele quer que nós aprendamos lições, e juntamente com as lições vem a bênção de Deus. Esperar pacientemente no Senhor e aceitar as circunstâncias como produto da sua vontade. Esperar pacientemente em Deus é procurar entender a lição de cada demora ou bênção. Mas em terceiro lugar, esperar pacientemente no Senhor é não se precipitar em nenhuma decisão. Não tome decisões quando você estiver aqui. Tome decisões quando você estiver aqui com Deus. Não se precipite em nenhuma decisão. Não se precipite em nenhuma decisão. É dizer: Deus, eu estou a ponto de entregar os pontos, eu vou tomar uma decisão se tu não falar. Aí você veio para cá nessa noite, aí Deus diz: espere, não se precipite em nenhuma decisão. Agora que nós entendemos que nós temos que esperar em Deus, você vai escolher a postura que você quer esperar em Deus. Em primeiro lugar, olha esse quadradinho. Você pode decidir não esperar. Você tem toda a liberdade. Pastor, eu resolvo esperar. Segundo lugar, você pode esperar assim, ó, desanimado.
Terceiro lugar, você pode esperar sim, ansioso. Quarto lugar, você pode esperar sim, com paciência. Cuidado. Deus não criou o mundo em apenas um dia. Vem, Mateus. Vai valer a pena. Você é muito apressado. Deus não criou o mundo em apenas um dia. Primeiro dia, pacientemente Deus cria e diz: é bom. Segundo dia, Deus cria, é bom. Terceiro dia, Deus cria, é bom. Pai, por que tu não fez assim? Haja mundo. E houve mundo. Porque Deus quer que você aprenda que a maioria dos problemas não se resolve num dia só. Acalma o seu coração, porque Deus não criou o mundo em um dia. Canta.